Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui com a gente. Olá! Hoje o nosso foco é um gigante, Petrobras. Vamos mergulhar nos resultados financeiros do primeiro semestre de 2025. Isso mesmo. A gente vai usar como base o relatório oficial deles, o ITR, que saiu agora, né, com os números fechados em 30 de junho. Exatamente. E o objetivo aqui é, tentar extrair o essencial, entender o que aconteceu com a empresa nesses primeiros 6 meses do ano, comparar um pouco, né? Isso, comparar com o fim de 2024, com o primeiro semestre do ano passado também, e tentar decifrar o que esses números querem dizer de verdade. Perfeito. Ok, então, vamos desempacotar isso. É uma empresa de uma escala, monumental, né? Os resultados mexem com muita coisa. Sem dúvida. Analisar esses dados é fundamental para a gente entender não só a saúde financeira da Petrobras, mas também as tendências, para onde ela está indo. Legal. Bom, começando pelo começo, balanço patrimonial. Aquela fotografia da empresa, o que chamou a atenção ali? Olha, os grandes números mostram crescimento. O ativo total consolidado chegou a quase 1,18 trilhão em junho de 2025. 1 trilhão e 180 bilhões? É, um aumento em relação ao final de 2024, que era 1,12 trilhão mais ou menos. O passivo total também cresceu na mesma linha. E dentro dos ativos, um item que saltou aos olhos foi o caixa, né? Liquidez. Nossa, muito! O caixa equivalente de caixa foi de uns 20 bilhões no fim do ano passado para mais de 38 bilhões agora em junho. Quase dobrou. Dobrou, caramba! E o que significa ter tanto dinheiro assim disponível? É só coisa boa? Um aumento tão grande assim pode indicar algumas coisas. Tipo? Pode ser reflexo da forte geração de caixa que a gente vai ver depois, que não foi toda reinvestida ou distribuída, ou talvez uma estratégia mais conservadora de gestão financeira. Legal. Entendi. Nas notas eles detalham onde está esse dinheiro? Detalham sim. A nota 3.1 mostra que aumentou bastante o volume em depósitos a prazo lá fora, os time deposits, e também em fundos DI aqui no Brasil. Certo. E além do caixa, o que mais variou de relevante nos ativos? Contas a receber, estoques? As contas a receber, na parte circulante, até diminuíram um pouco no consolidado. Já os estoques tiveram um aumento, sim. Passaram de 41,5 bi para quase 45 bilhões. Ok. E do outro lado, no passivo, o que continua sendo mais pesado ali no longo prazo? Aquelas obrigações que ficam para depois. Tem 2 contas gigantes que sempre merecem atenção. Uma é a provisão para desmantelamento de áreas. Aquela reserva para desmontar tudo no futuro, né? Exatamente, está na casa dos 148 bilhões de reais no passivo não circulante. É muito dinheiro que a empresa sabe que vai ter que gastar lá na frente. E a outra conta pesada. Os financiamentos de longo prazo, a dívida mesmo, né? Cerca de 127 bilhões também no não circulante. São compromissos financeiros bem significativos. Entendido. Bom, passamos pela foto, pelo balanço, agora vamos para o filme, né? O desempenho. Demonstração de resultado. Isso, e aqui é onde fica bem interessante. É o lucro que eu comentei no início, né? 62 bilhões no semestre. Exato, 62,1 bilhões de lucro líquido consolidado de janeiro a junho de 2025. E comparado com o ano passado, qual era o número? No mesmo período de 2024, o lucro tinha sido de 21,3 bilhões. Nossa, quase triplicou. É uma diferença brutal. E aí vem a pergunta: o que puxou isso tudo? Foi a receita que explodiu? Então, a receita de vendas foi boa, 242 bilhões no semestre, mas não foi um salto tão gigantesco assim. Subiu um pouco em relação a 2024, mas nada que explique triplicar o lucro. E o que continua vendendo mais? O diesel ainda é o campeão, com 73 bilhões em vendas no semestre, seguido pela gasolina, com quase 35 bilhões. E a divisão entre Brasil e exterior? O mercado interno ainda domina, respondeu por 177 bilhões da receita. As exportações somaram 65 bilhões e a China continua sendo o principal cliente lá fora. Levou quase 18 bilhões em produtos no semestre. Ok, então a receita subiu um pouco, mas não explica tudo. E os custos? Caíram muito,
O custo dos produtos vendidos ficou em 125 bilhões no semestre. Também não teve uma queda drástica, sabe? Ele inclui matéria-prima, depreciação, participações governamentais, o normal. Então se a receita não explodiu e o custo não caiu tanto, onde está o pulo do gato desse lucro de 62 bilhões? O pulo do gato, ou melhor, o fator decisivo mesmo, foi o resultado financeiro líquido. Ah, a linha financeira. Exatamente. No primeiro semestre de 2025, ele foi positivo em 16,1 bilhões de reais. Positivo? E como foi em 2024? No mesmo período de 2024, tinha sido negativo em quase 46 bilhões. Peraí. De menos 46 bi para mais 16 bi é uma virada de mais de 60 bilhões. É isso mesmo? Exatamente essa conta. Uma diferença absurda de um ano para o outro. E isso impacta diretamente o lucro final. Mas o que explica uma reviravolta dessas no financeiro? Mágica? Quase isso. Chama-se variação cambial. O dólar. Sim. A nota 7 detalha isso. No primeiro semestre de 2025, a Petrobras teve um ganho com variações cambiais líquidas de mais de 24 bilhões de reais. Ganho de 24 bi com câmbio? E em 2024? Em 2024, no mesmo período, tinha sido uma perda de mais de 30 bilhões com câmbio. Caramba! Então só aí na linha do câmbio a diferença foi de uns 54 bilhões? Isso. Como a Petrobras tem muita dívida e outros passivos em dólar, e também recebe em dólar, a flutuação do real mexe demais com essa linha. Desta vez, o movimento do câmbio ajudou muito. Entendi. Foi a grande estrela do resultado, então. Mas teve mais alguma coisa que ajudou nessa comparação com 2024 ficar tão favorável? Teve sim. É importante lembrar que o resultado de 2024 foi impactado por um evento bem específico e negativo: a adesão a uma transação tributária bem grande. Ah, lembro disso. Pesou bastante, né? Muito. Gerou uma despesa de quase 12 bilhões no resultado financeiro e mais uns 4 bilhões em imposto de renda e contribuição social lá no segundo TRI de 2024. Então, sem esse peso extra em 2025, a comparação já fica melhor para o lucro atual, naturalmente. Exato. A base de comparação de 2024 estava, digamos, prejudicada por esse fator não recorrente. Ok, então o resumo da ópera do lucro é operação sólida, receita um pouco maior, mas o grande turbo veio do resultado financeiro, puxado pelo câmbio favorável e pela ausência daqueles baques tributários de 2024. É uma boa síntese, sim. Beleza. Agora, vamos seguir o dinheiro. Para onde foi essa grana toda que entrou? Olhando o fluxo de caixa, a geração operacional continua forte, né? Continua fortíssima. O caixa gerado pelas operações no semestre foi de quase 92 bilhões. Quase 92 bi entrando só da operação. É um número impressionante. Foi maior ou menor que ano passado? Foi ligeiramente menor. No primeiro semestre de 2024, tinha sido 93,6 bilhões. Uma pequena queda, mas o patamar continua muito elevado. E o que a empresa fez com essa montanha de dinheiro? A gente já viu que o caixa aumentou, mas teve mais coisa. Investimentos, por exemplo. Ah, sim! Os investimentos que eles chamam de aquisições de ativos imobilizados e intangíveis, ou CAPEX. Esses deram um salto enorme. Salto de quanto? Foram 46,5 bilhões investidos no primeiro semestre de 2025. Compare isso com 29,3 bilhões no mesmo período de 2024. Uau! É um aumento de mais de 50% no investimento. Onde eles estão colocando tanto dinheiro assim? O foco total, segundo as notas, é no desenvolvimento da produção de petróleo e gás. Área-chave, como Búzios, Bacia de Campos, Bacia de Santos. Aumentar a capacidade de tirar óleo, basicamente. Exatamente. E também novos FPSOs, aquelas plataformas gigantes, sabe? O Almirante Tamandaré, o Alexandre de Gusmão, são projetos que demandam muito capital. É um sinal claro de reinvestimento pesado para garantir a produção futura. Faz sentido. Investir no core business. E a outra ponta importante do uso do caixa, o dinheiro que vai para os acionistas. Como ficaram os dividendos? Então, os dividendos pagos no semestre somaram 26,1 bilhões de reais. 26 bilhões de reais? É bastante dinheiro, claro, mas
Como compara com 2024? Bem menor. No primeiro semestre de 2024, tinham sido pagos quase 55 bilhões de reais em dividendos. Opa! Então, peraí. O lucro triplicou, muito por causa do financeiro, mas os dividendos caíram para menos da metade? Exatamente essa leitura. A empresa gerou muito caixa operacional, viu o lucro disparar por causa do financeiro, mas decidiu segurar a mão nos dividendos e pisar fundo no acelerador dos investimentos. Uma mudança de prioridade bem clara em relação ao ano anterior, então. Claríssima. Menos dinheiro voltando para o acionista no curto prazo e muito mais dinheiro sendo reinvestido na própria operação, principalmente em EP. Claro, ainda tem a gestão da dívida, né? Pagaram os 9 bilhões em amortizações de financiamentos e arrendamentos e captaram outros 17,5 bilhões. Mas o destaque é mesmo essa realocação de caixa para CAPEX. E essa aposta forte em EIP faz todo sentido quando a gente olha de onde vem o lucro da Petrobras, né? Aquele segmento continua sendo a locomotiva. Totalmente. A informação por segmento na nota 8 não deixa dúvida. Qual a proporção? Olha, o lucro antes dos tributos total da companhia no semestre foi de uns 9 bilhões. Sabe quanto veio só do segmento de exploração e produção? Chuto que é a maior parte. Quase tudo. 78 bilhões vieram do EP. É quase 90% do resultado. Impressionante. E os outros? Refino, gás... Dão lucro também, claro, o RTC, Refino, Transporte e Comercialização, e o GIE, Gás e Energia, contribuem positivamente, mas a escala é muito menor comparada ao NP. É ali que a Petrobras realmente ganha o dinheiro grosso. E imagino que a maior parte dos ativos da empresa também esteja lá no ENP. Sim, reflete isso. A nota 8.2 mostra que dos ativos não circulantes, mais de 813 bilhões estão alocados no ENP. Faz todo sentido concentrar os investimentos ali. Entendido. Bom, já passamos por resultado, fluxo de caixa, segmentos. Falta dar uma olhada mais a fundo em alguns riscos e detalhes que ficam meio escondidos, né? Nas notas explicativas. Exato. E ali tem coisas bem relevantes. Por exemplo, as provisões para processos judiciais. Aquelas ações onde a chance de perder é considerada provável. Isso. Já estão provisionados quase 16 bilhões para isso no passivo não circulante. Mas tem um número ainda maior. Que são os passivos contingentes, onde a perda é considerada apenas possível. Ah, o risco possível. E qual o tamanho desse risco? Prepara o coração. 224 bilhões de reais. O quê? 224 bilhões em risco possível? É isso mesmo? Exatamente. É um valor gigantesco. Envolve principalmente disputas fiscais, mas também trabalhistas e cíveis. É um volume enorme de potenciais problemas que a empresa precisa monitorar e gerenciar. Meu Deus, é um número que assusta. Mas teve alguma notícia boa nessa área de litígios recentemente? Ouvi falar de um tal de RNMR. Teve sim, uma notícia excelente, aliás. A nota 14.3 mostra que o passivo contingente trabalhista, que era um dos maiores, teve uma redução de quase 30 bilhões de reais. 30 bilhões a menos de risco? Por quê? Nível e regime, a RMNR. Foi uma vitória muito importante, que aliviou bastante a pressão nesse fronte trabalhista. Ufa, uma boa notícia no meio de tantos riscos. E teve algum acordo relevante fechado nesse semestre? Teve um importante nos Estados Unidos. A Petrobras fechou um acordo com um grupo de investidores, a IAG, para encerrar um litígio antigo ligado à Sete Brasil. Custou caro. O pagamento foi de 283 milhões de dólares. Dá mais ou menos 1,5 bilhão de reais. Caro, mas resolveu uma pendência internacional. Às vezes é melhor pagar para encerrar o assunto. E falando em ajustes, teve algum impairment relevante? Aquela baixa no valor de ativos? Teve sim. A nota 19 mostra que foram reconhecidas perdas por redução ao valor recuperável de 2,5 bilhões de reais líquidos no resultado do semestre. E onde foi isso? Os principais casos foram em alguns blocos mais antigos na Bacia de Campos, que foram reavaliados para baixo, e também um ajuste no valor contábil de um FPSO, ou Cidade de Santos,
por conta de um aditivo contratual. Entendi. É um lembrete que nem tudo são flores, né? Alguns ativos perdem valor. Exato. Mostra que a empresa está constantemente reavaliando a capacidade de seus ativos gerarem caixa no futuro. E para fechar os detalhes das notas e os dividendos, além do valor pago que já falamos, teve alguma aprovação recente? Sim, a nota 25.3 menciona que foi aprovada a distribuição de 11,7 bilhões referente ao resultado do primeiro trimestre de 2025, pagos agora no segundo semestre. Continua distribuindo, mas naquele ritmo mais contido que a gente comentou. Perfeito. Olha, quanta informação, hein? O que é fascinante aqui, como você disse antes, é ver como as notas explicativas abrem a caixa preta, né? Totalmente. Os números grandes contam uma parte, mas é nas notas que a gente vê os riscos de verdade, as políticas contábeis, os eventos pontuais que moldam o resultado, os riscos legais são um capítulo à parte, o impairment mostra a dinâmica dos ativos, a política de dividendos revela as prioridades. Tem que ler tudo com calma mesmo. Bom, então, para a gente amarrar tudo isso, qual o resumo final dessa análise do primeiro semestre de 2025 da Petrobras? O que fica de mais importante? Olha, se eu tivesse que resumir, diria um lucro líquido muito forte, sim, mas com uma ajuda crucial do resultado financeiro, especialmente do câmbio. Não foi só a operação bombando. Certo. Que mais? Uma decisão muito clara de redirecionar o caixa. Freio nos dividendos em comparação com o passado recente e aceleração máxima nos investimentos em exploração e produção. Prioridade total em reinvestir no negócio principal. Exato. A geração de caixa operacional continua muito robusta, isso é inegável. E, por fim, a gestão constante de passivos enormes, sejam eles já certos, como a dívida e o desmantelamento, ou potenciais como as contingências legais, onde, felizmente, teve aquela vitória importante no caso MNR. Então, o que tudo isso significa conectando com um cenário mais amplo? Se conectarmos isso ao cenário mais amplo, a gente vê uma Petrobras em modo de investimento pesado, apostando forte na sua vocação principal para sustentar o futuro. Os resultados são bons, mas ainda dependentes de variáveis voláteis como o preço do petróleo e o câmbio, e os riscos, especialmente os legais, continuam sendo um fator que exige muita atenção. Ou seja, acompanhar esses resultados é chave para entender para onde vai a empresa e o impacto dela na economia. Fundamental. Não só para quem investe, mas para entender a dinâmica de um dos principais players econômicos do país. Excelente. Para a gente terminar, então, deixo aqui uma provocação para quem nos ouve. Considerando essa aposta forte em investimentos e esse lucro expressivo do primeiro semestre, o que será mais decisivo para o desempenho da Petrobras no restante de 2025 e adiante? A volatilidade do preço do petróleo vai pesar mais? O sucesso na execução desses projetos bilionários de EIP? A gestão da dívida e do câmbio? Ou será a capacidade de continuar navegando e resolvendo essas pendências judiciais gigantescas? Uma ótima pergunta para se pensar. Fica aí a reflexão. Obrigado pela análise. Valeu, até a próxima. Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 2 relatórios super importantes que a Petrobras acabou de soltar. São o relatório fiscal e o de produção e venda, sabe? Ambos do segundo trimestre de 2025. Basicamente, os dados mais quentes da companhia, tanto fiscais quanto operacionais. Pois é, a nossa ideia é realmente descompactar esses números. Entender o desempenho financeiro, tipo, quanto foi de imposto, quanto foi para o governo, e também a operação mesmo, produção, vendas, como andam os projetos. E claro, tentar entender o que isso tudo significa, né? Para a empresa e, bom, para a economia brasileira como um todo. Sem dúvida. E olha só, para ter uma ideia da escala, né? Só no primeiro semestre de 2025, a Petrobras repassou 131,7 bilhões de reais para os cofres públicos. É muito dinheiro. É um volume, assim, gigantesco, né? Então tá, vamos tentar entender isso melhor. Começando pela parte fiscal. Esse número, 131,7 bi no semestre, é realmente impressionante? Sem dúvida. E quando a gente olha a composição desse valor, já dá para ter uma ideia. A maior parte mesmo, 86,5 bilhões, são os tributos que a própria Petrobras paga, né?
sobre o que ela faz. Certo. Aí depois vem 31,8 bilhões, que são as participações governamentais, PGOV, que eles chamam. Aqui entram os royalties participação especial, que estão ligados direto ao volume e ao preço do petróleo e gás. Ah, entendi. Aquilo que depende da produção. Exato. E por fim tem 13,4 bilhões, que são tributos de terceiros. A Petrobras só recolhe e repassa. Tipo imposto de renda retido na fonte, de funcionário, essas coisas. Entendi, faz sentido. E essa dinheirama toda, como é que fica a divisão? União, estados, municípios? Olha, a União leva a maior parte. Se a gente somar os tributos federais diretos, tipo imposto de renda, CSLL, com essas participações governamentais, o governo federal ficou com 77,1 bilhões no semestre. Quase 80 bi. Claro que uma parte disso depois já é redistribuída, né? Mas o bolo maior vai para lá. Os estados também pegam uma fatia bem relevante, 53,6 bilhões. E os municípios diretamente ficaram com 1 bilhão. E comparando com o ano passado, 2024, no mesmo período, teve muita mudança nesses valores? Teve sim, e foi interessante porque, bom, a arrecadação para a União, na verdade, caiu. Caiu. Caiu quase 12%, 11,9% para ser exato. E o motivo principal, parece, foi que a Petrobras pagou menos imposto de renda, né? O IRPJ e a CSLL também, além de PIS/COFINS. Ah, entendi. Pode ser resultado legislação... Exato, pode ser uma combinação. Mas, por outro lado, o que foi para os estados aumentou. Quase 8%, 7,8%. E aí, qual foi o motivo? Basicamente, o aumento das alíquotas do ICMS sobre combustíveis, aquele imposto estadual, né? Essa mudança começou a valer lá em fevereiro de 2025 e deu um gás na arrecadação dos estados via Petrobras. Faz sentido. O ICMS pesa bastante. Pesa muito. Já as participações governamentais, que variam mais com produção e preço, subiram um pouquinho só, 3%. Aí dentro disso foram 20,2 bi de royalties e 11,4 bi de participação especial. Nossa, esses números realmente dão a dimensão do peso da Petrobras para as contas públicas, né? Uma empresa só respondendo por quanto era? 5,4% da arrecadação federal total? Isso, e quase 12% de tudo que os estados arrecadam. É um peso enorme. Fica muito claro mesmo. E tem um dado do ICMS que ilustra isso de forma ainda mais, assim, gritante. Em 20 dos 27 estados, a Petrobras responde por mais de 10% de toda a arrecadação desse imposto. 20 estados? Claro, em volume, São Paulo, Minas, Rio são os maiores. Mas se a gente olhar a proporção, tem casos como Mato Grosso do Sul, onde mais da metade, 52,8%, de todo o ICMS vem da Petrobras. Mais da metade? Puxa vida. Isso mostra uma dependência, né? Uma dependência gigantesca. E é isso que é fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco preocupante, né? Essa simbiose, qualquer coisinha que mude na Petrobras, na operação, no preço do petróleo lá fora, ou numa lei de imposto como essa do ICMS, o efeito é direto e bilionário. Bilionário, literalmente. Exato. Não é à toa que, se a gente somar os últimos 4 trimestres, o total que a Petrobras recolheu chega a 264,1 bilhões de reais. É um fluxo constante e massivo de dinheiro para os governos. Impressionante mesmo. Mas, bom, essa montanha de dinheiro só existe porque a empresa está gerando receita, certo? O que nos leva para a operação. Como é que foi o desempenho na produção e vendas nesse segundo tri? Então, os números operacionais vieram fortes também. A produção total da Petrobras, somando óleo, LGN e gás natural, chegou a 2,91 milhões de barris de óleo equivalente por dia. É o tal do MM-BOID. 2,91 MM-BOID. E isso comparado ao primeiro tri? Foi um aumento de 5%. Um crescimento bem robusto para o período. E o que puxou esse crescimento? Plataformas novas. E, principalmente? Foi o ramp-up, né? A aceleração da produção de vários FPSOs novos. Unidades grandes, como o Almirante Tamandaré, lá em Búzios, o Maria Quitéria, em Jubarte, e também o Anita Garibaldi e o Ana Nery, que ficam em Marlim e Voador. Tudo isso entrando e aumentando o volume. Plataformas novas entrando em ritmo. Exato. E teve marcos bem legais. O FPSO Marechal Duque de Caxias,
lá no campo gigante de Mero, atingiu a capacidade máxima dele, 180 mil barris por dia, já em maio. Nossa! Rápido? E o mais incrível, com só 4 poços produtores ligados. Isso mostra uma eficiência muito alta dos poços lá. 4 poços para 180 mil barris? Uau! E ainda em Mero, o FPSO Alexandre de Gusmão começou a produzir em maio também, antes do previsto. Mais 180 mil barris de óleo de capacidade e 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Ou seja, Mero tá bombando. Tá bombando. E além disso tudo, entraram em operação 14 poços produtores novos, 7 em Campos e 7 em Santos. Claro, sempre tem o outro lado. Mais paradas para manutenção e o declínio natural dos campos mais antigos seguram um pouco. Mas o saldo foi bem positivo, então. Com recordes, inclusive. Exatamente. A Petrobras bateu recorde de produção total operada, que aí inclui a parte dos sócios, né? Chegou a quase 4,2 mmBOE no trimestre. Recorde histórico. 4,2. E também recorde de produção própria só do pré-sal. 2,39 mmBOE. E só para dar dimensão de Mero que você calou. Esse campo sozinho passou de 600 mil barris por dia de óleo operado em julho. 600 mil. É a produção de um país médio, praticamente. Impressionante. E o pré-sal continua sendo esse motor todo. Sem dúvida alguma. A produção de óleo só do pré-sal cresceu 6,5% no trimestre. Chegou pertinho de 2 milhões de barris por dia. Quem puxou? Justamente esses FPSOs novos e a performance ainda muito boa de campos gigantes como Tupi. E claro, 8 poços novos entrando lá. E o pós-sal? E as outras áreas? No pós-sal, a produção de óleo caiu um pouquinho, 4,6%. Aí sim pesaram mais as paradas para manutenção e o declínio natural. Mas foi um pouco compensado pelo ramp-up do Ana Nery e Anitta Garibaldi e 6 poços novos em Campos. Já em terra e águas rasas ficou mais estável. Entendi. A diretora da área, Silvia Anjos, até comentou sobre isso, né? A importância da execução dos projetos e da manutenção. Exato. Ela reforçou que para manter esses níveis e crescer, é crucial executar bem os projetos, manter as parcerias e fazer a manutenção direitinho. É um trabalho contínuo. Faz sentido. Ok, então a extração tá forte. Mas e o passo seguinte? Como esse óleo e gás viram combustível e chegam na gente? Vamos dar uma olhada no refino, transporte e comercialização, o RTC. Beleza. No mercado brasileiro, as vendas totais de derivados da Petrobras subiram um pouquinho, 1%, no segundo trimestre comparado ao primeiro. 1%. Quais produtos puxaram? O destaque foi o GLP, o gás de cozinha. Subiu quase 10%, 9,8%. Claramente efeito do frio, né? O pessoal usa mais em casa. Sim, sazonalidade clássica. E a gasolina também subiu um pouco, 1,5%. Aí é a demanda normal de carro, a briga com o etanol, aquele ciclo Otto aquecido. E a nafta, que deu aquele salto de 14,5%. Esse número chamou a atenção. Por quê? Então, aí tem um detalhe. Esse aumento percentual foi grande porque a base de comparação, o primeiro trimestre, foi baixa. A refinaria RNEST, lá de Pernambuco, estava parada para manutenção. Ah, claro. Então afetou a produção de nafta antes. Exatamente. Então foi mais uma recuperação do que um crescimento super forte por demanda, entende? Entendi. Mas nem tudo foi festa, né? Teve queda em produtos importantes, como diesel, querosene de aviação. Pois é. O diesel caiu 1,8% nas vendas. O relatório aponta duas coisas. Um aumento forte de importação de diesel por outras empresas. Eles até mencionam a origem russa. Aquele diesel fusso mais barato entrando? Provavelmente. E também uma demanda menor do agronegócio nesse período do ano. Já o QAV, o querosene de aviação, caiu 2,6%. Aí é mais sazonal mesmo. Pós-férias, pós-carnaval, o movimento aéreo diminui um pouco. E óleo combustível também caiu bem, né? Caiu bastante, 14,3%. Aí o impacto foi o fim da temporada de cruzeiros marítimos. Apesar de ter tido uma demanda maior da indústria, tipo papel e celulose, não compensou. E as refinarias da Petrobras? Como elas reagiram a isso? Produziram mais, menos?
A produção total de derivados subiu um pouquinho, 1,4%, mais ou menos acompanhando as vendas. E o interessante é o FUT, o fator de utilização das refinarias. Ficou em 91%. 91%, isso é alto, né? Quer dizer que elas estão rodando quase no limite. Exatamente. Mostra que tem pouca capacidade ociosa, estão operando a plena carga na maior parte do tempo. E na produção de cada derivado, algum destaque específico? Olha, a produção de diesel subiu 2,4%. A Replan, em Paulínia, até bateu recorde de produção de diesel S10, que é o menos poluente. A nafta, como a gente falou, recuperou forte com a volta da Renest. Certo. Por outro lado, a gasolina caiu 4% na produção. Isso foi por causa de paradas programadas em refinarias grandes, a própria Replan e a Refap no Sul. Mesmo assim, a Repar, no Paraná, teve um semestre recorde de produção de gasolina. Que gangorra, hein? É. E o GLP e o QAV também caíram na produção, refletindo as paradas e, no caso do QAV, a demanda menor também. Tem um ponto que o relatório destaca sobre o tipo de óleo usado nas refinarias, né? A participação do pré-sal bateu recorde 72% da carga no semestre. Por que isso é importante? Isso é super relevante, estratégico, eu diria. O óleo do pré-sal geralmente é mais leve, tem menos enxofre, é um óleo de melhor qualidade. Certo. Então, processar mais desse óleo permite que as refinarias produzam mais derivados de maior valor agregado, diesel F10, gasolina de melhor qualidade e com um rendimento melhor. Menos produto pesado, mais produto nobre. E ainda ajuda a reduzir emissões no próprio refino. Então é ganho duplo, econômico e ambiental. Exatamente. Otimiza a produção e usa melhor o óleo nacional. Faz todo sentido. Mudando um pouco de foco, mas ainda na energia. Como foi o desempenho no gás e energias de baixo carbono? No gás natural, as vendas subiram. Foram uns 3 milhões de metros cúbicos por dia a mais que no primeiro trimestre. E o que puxou essa alta? Foi uma combinação. Demanda industrial e comercial, que eles chamam de não termoelétrica, mas acionamento das termoelétricas a gás, que a gente vai falar, e também maior consumo nas próprias refinarias depois que a Renest voltou. Entendi. E a oferta desse gás? Veio de onde, principalmente? A oferta de gás nacional, produzido pela Petrobras mesmo, cresceu ainda mais, uns 5 milhões de metros cúbicos por dia a mais. E como conseguiram isso? Basicamente por causa da entrada em operação da Rota 3, que é um gasoduto super importante do pré-sal, e o início do processamento na nova UPGN, lá em Itaboraí, no Rio. Nova unidade de processamento. Isso, e com mais gás nacional na rede, a importação da Bolívia caiu bastante, mais de 18%. E nem precisou usar GNL importado, aquele gás que vem de navio, sabe? A regaseificação foi 0 no trimestre. Essa UPGN de Itaboraí, que agora tem um nome novo, né? Complexo de Energias Boaventura. Parece ser bem estratégica, então. Com certeza. O segundo módulo, ou trem de processamento, entrou em operação em maio. Isso dobrou a capacidade total para 21 milhões de metros cúbicos por dia. É uma planta gigante. 21 milhões? E ela é fundamental para processar todo aquele gás rico que vem do pré-sal, tupi, búzios, etc. Ela separa o gás natural que vai para o mercado, o GLP, e o C5+, que são líquidos valiosos. O diretor da área, William França, até destacou isso, né? O compromisso com o mercado de gás e a sustentabilidade desses projetos. Legal. E na geração de energia elétrica, como foi? As vendas de energia elétrica pela Petrobras deram um salto. Mais de 27% de aumento no trimestre. E por quê? Basicamente o cenário hidrológico. Choveu menos, os reservatórios das hidrelétricas ficaram mais baixos. Aí, precisam ligar as térmicas. Exatamente. As termoelétricas a gás da Petrobras foram mais acionadas para garantir o fornecimento de energia para o país. Isso aumenta a venda de energia pela empresa. Entendi. E olhando para o futuro, o relatório também traz uma lista de iniciativas de sustentabilidade e transição energética. O que te chamou mais atenção aí? Sim, tem bastante coisa em andamento. Dá para a gente agrupar, né? Para ter combustíveis mais limpos, tem a nova unidade de hidrotratamento, o HDT, na Replan. Ela vai aumentar a produção de diesel S10 e QAV com baixo enxofre
e vai permitir que a refinaria pare de produzir o S500, que é mais poluente. Ótimo. Teve também um teste legal com biobunker, que é combustível de navio misturado com biodiesel feito de óleo de cozinha usado. Foi em parceria com a Vale, usando 24% de biodiesel. Interessante. Reutilização. E a R-Duc, no Rio, foi autorizada a produzir SAF, o combustível sustentável de aviação, por coprocessamento, misturando óleo vegetal ou gordura animal com o petróleo. Iniciativas importantes para o refino. E em outras áreas? Bom, contrataram a construção do segundo trem da Ernest, que vai dobrar a capacidade da refinaria lá em Pernambuco até 2029 e modernizá-la. E retomaram a produção de Arla 32, aquele aditivo para os caminhões a diesel, na fábrica do Paraná. O Arla 32 tinha parado. Tinha, e agora voltou. E tem também inovações no transporte marítimo, navio mais eficiente, teste com tecnologia de gêmeo digital para economizar combustível, e até um fundo de investimento CVC junto com o BNDES e Finep para investir em startups de transição energética. Bastante coisa mesmo. Mas aí vem a pergunta-chave, né? Com todo esse aumento de produção, FPSO novo entrando, como ficaram as emissões de gases de efeito estufa? Subiram. E esse é um ponto delicado que o relatório trata com transparência, o que é bom. As emissões operacionais diretas de exploração e produção de óleo e gás aumentaram 7% no primeiro semestre de 2025, comparando com 2024. 7%. E a causa principal foi? Justamente a entrada em operação dessas novas unidades grandes que a gente falou, os FPSOs Maria Quitéria, Duque de Caxias, Almirante Tamandaré, Alexandre de Gusmão e a UPGN de Itaboraí. Então o comissionamento, o início da operação dessas megaestruturas tem um custo inicial em emissões. Exatamente. É normal. No começo, antes de tudo estar otimizado, reinjeção de gás, recuperação de gás do flare com as FGRUs, a intensidade das emissões tende a ser maior. Entendi. E isso se refletiu nos indicadores. Sim, a intensidade de emissões de carbono no EMP, que eles medem em quilos de CO2 equivalente por barril produzido, subiu um pouquinho. Foi de 14,8 para 15,3. A empresa diz que isso foi parcialmente mitigado por ações de descarbonização que já estão rolando. E no refino? E o metano? No refino, a intensidade subiu um pouquinho também, mas eles consideram dentro da flutuação normal. Já a intensidade de emissões de metano, que é um gás bem mais potente para aquecimento global que o CO2, também subiu um pouco. Influência do comissionamento, mas também de melhorias na própria medição, seguindo padrões internacionais mais rigorosos. Mas dizem que ações para reduzir perdas compensaram uma parte. Entendido. É um equilíbrio bem complexo esse, né? Aumentar a produção e controlar a emissão ao mesmo tempo. Para a gente fechar a análise dos números, vamos dar uma passada rápida no comércio exterior. Como ficou a balança comercial da Petrobras? Olha, o saldo líquido, o quanto a Petrobras mais exportou do que importou, cresceu 7,3% no segundo trimestre. Chegou a 526 mil barris por dia de saldo positivo. E o que explica esse aumento no saldo? Foi um aumento bem forte nas exportações totais, de quase 16%, 15,7%. Puxado principalmente pelo petróleo bruto, que subiu mais de 25%, 25,2%. Exportou bem mais petróleo, por quê? Porque produziu mais, né? E também porque vendeu um pouco menos para as próprias refinarias aqui dentro nesse período. Aí sobrou mais para exportar. E as importações? Elas caíram para gerar esse saldo? Não, pelo contrário. As importações também subiram bastante, quase 29%, 28,9%. Ué, e o que importaram tanto? Principalmente diesel, que subiu quase 85%, 84,8% na importação. E GLP, que subiu 43,4%. A justificativa que eles dão é que importaram mais diesel para fazer estoque e se preparar para a demanda futura, e mais GLP por causa do inverno mesmo, a sazonalidade. Entendi. E o petróleo que a Petrobras exportou, para onde está indo? Mudou muito o destino? Mudou sim. A China se consolidou demais como principal cliente. Recebeu 52% de todo o petróleo exportado pela Petrobras no trimestre. Metade? Nossa, era quanto antes? Era 36% no primeiro trimestre. Foi um salto bem grande. E aí, claro, a participação da Europa caiu bastante, de 27% para 18%.
E da Ásia, tirando a China, também caiu, de 33% para 12%. Os Estados Unidos ficaram com 8%. A China está comprando muito, então. Muito. Pode ter a ver com questões geopolíticas globais, talvez sanções a outros países produtores redirecionando o fluxo, mas é um fato. E uma novidade foi a primeira venda de petróleo da Petrobras para uma refinaria na África do Sul. Mostra que eles estão tentando diversificar, né? Abrir novos mercados para esse volume crescente de óleo do pré-sal. Faz sentido. E derivados exportados, para onde vão? Aí é bem mais concentrado. Basicamente, Singapura, 63%, e Estados Unidos, 28%, dominam a compra dos derivados que a Petrobras exporta. Ótimo. Acho que passamos por tudo, né? Fizemos uma varredura completa, se a gente fosse resumir os grandes pontos dessa análise. Vamos lá. Primeiro, a Petrobras continua sendo esse pilar fiscal gigante para o Brasil, né? E a arrecadação dela é super sensível a mercado, legislação. A gente viu isso com o ICMS. Exato. Um gigante fiscal muito dinâmico. Segundo, produção de óleo e gás voando alto, batendo recorde, muito por causa dos projetos novos do pré-sal. A máquina está a todo vapor. Motor ligado. Terceiro, no mercado interno de combustíveis, uma dinâmica complexa. Sobe GLP, gasolina, mas o diesel enfrenta desafio com importação. Uma competição acirrada ali no diesel, principalmente. E quarto, um esforço claro para modernizar refino, expandir infraestrutura de gás e investir em sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, o comissionamento das novas unidades de produção deu uma subidinha nas emissões de curto prazo, que é meio esperado. É, um ponto de atenção importante nas emissões. Então, juntando tudo isso, qual a grande mensagem que fica pra gente? O que esses números todos nos dizem no final das contas? Olha, eu acho que essa análise toda levanta uma questão que é fundamental. Talvez a mais importante para o futuro da Petrobras, que é como a empresa vai conseguir equilibrar duas forças muito poderosas, que muitas vezes parecem ir para lados opostos, né? Quais seriam essas forças? De um lado, tem a pressão e a necessidade mesmo de continuar maximizando a produção de óleo e gás. Afinal, é isso que gera o resultado financeiro forte, é isso que sustenta essa arrecadação bilionária para os governos que a gente viu. O core business dela, né? Exatamente, o motor econômico. Mas do outro lado, tem a urgência global da transição energética. E as próprias metas que a Petrobras tem, que são ambiciosas, de reduzir as emissões de forma mais rápida, mais estrutural. O desafio de descarbonizar. Esse é o ponto. As iniciativas de baixo carbono que a gente viu aqui, Biobunker, SAF, HDT, fundo de CVC, são importantes, não dá para negar. Mas a questão que fica é sobre escala e velocidade. Como assim? Como esses investimentos em coisas mais verdes se comparam em termos de dinheiro investido, de impacto real nas emissões totais, com o negócio principal de combustíveis fósseis, que não só continua sendo o carro-chefe, como está crescendo, com esses FPSOs bilionários entrando em operação. Entende a tensão? Entendo perfeitamente. É o grande dilema. É o grande dilema. Como é que a Petrobras vai navegar isso nos próximos anos? Quais escolhas estratégicas ela vai fazer para tentar conciliar a rentabilidade de hoje, a segurança energética que o Brasil precisa e a descarbonização que o planeta exige. Vai ser fascinante acompanhar isso nos próximos relatórios, ver como essa balança evolui. Uma reflexão final excelente e que com certeza vai continuar sendo o centro das discussões sobre a empresa. Bom, com isso, a gente encerra essa nossa análise detalhada dos resultados da Petrobras. Agradecemos muito a quem acompanhou a gente nessa exploração dos dados. Até a próxima!